Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Ontem nossos corações se enterneceram diante do presépio. Podemos contemplar a fragilidade de um Deus que se fez menino, o silêncio da noite santa e a alegria dos anjos. Mas hoje, a liturgia da igreja, com uma sabedoria que nos desconcerta em muitas das vezes, nos arranca da calmaria de Belém e nos lança na violência de Jerusalém. As vestes brancas do Natal são imediatamente tingidas pelo vermelho do sangue de Santo Estevão, o primeiro mártir da história. Então, eu fiquei aqui me perguntando algumas vezes, o porquê será que a igreja faz isso? O porquê dela fazer isso? Logo após uma festa tão linda, colocarmos a realidade do martírio logo em seguida. Bom, fato é que devemos aprender uma verdade profunda e inegociável. O menino Jesus nasceu para morrer, e nós nascemos nele para dar a vida. O presépio, irmãos, já aponta para o lenho da cruz. Não existe cristianismo sem cruz, e não existe seguimento de Jesus sem a disposição para o testemunho. No evangelho de hoje, o de Mateus, no capítulo 10, versículos de 17 a 22, Jesus não ilude ninguém, jamais iludiu. Ele não promete conforto, sucesso mundano ou aplausos sociais. Pelo contrário, ele é radicalmente honesto. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Cristo nos alerta que a sua verdade é uma espada que corta a mediocridade do mundo. A luz incomoda e sempre vai incomodar as trevas. Quem decide viver o evangelho de verdade, quem decide não se curvar às ideologias deste século, quem defende a sacralidade da vida e da família, irmãos, torna-se sempre, inevitavelmente, um sinal de contradição. Jesus diz que seremos ovelhas no meio de lobos. E ponto final. Não tem outra conversa, não tem outra saída. A lógica humana diria para que nós, como ovelhas, fugirmos, nos armarmos e nos vingarmos. Mas a lógica de Cristo é outra. A ovelha vence não pela violência, mas pela fidelidade. E aqui está a grande promessa do evangelho de hoje. Não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. A força do cristão não é o estoicismo humano, irmãos. É a graça divina. E é exatamente isso que devemos ver e contemplar hoje na primeira leitura. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 8 a 10, e depois no capítulo 7, versículos de 54 a 59, vemos Estevão, que não é um super-herói. Ele é um homem cheio de graça e poder. Vejam, o paralelo impressionante entre Estevão e Jesus. Jesus foi levado para fora da cidade para morrer. Estevão também. Jesus, na cruz, entregou seu espírito ao Pai. Estevão clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus perdoou seus algozes. Pai, perdoa-lhes. Estevão, sob a chuva de pedras, grita: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Estevão, irmãos, é a prova viva de que o evangelho de Mateus, o evangelho de hoje, funciona. O Espírito Santo falou por ele, enquanto seus assassinos rangiam os dentes de ódio, sinal de que a alma está completamente fechada para Deus. Estevão tinha os olhos fixos no céu. A Escritura diz que ele viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. Notem esse detalhe. Normalmente no credo que rezamos antes do terço ou até mesmo na Santa Missa, diz que Jesus está sentado à direita do Pai, sinal de seu julgamento e reinado. Mas Estevão vê Jesus de pé. Por quê? Porque Jesus se levanta para acolher aquele que é seu, o seu mártir. Jesus se levanta em honra daquele que deu a vida por ele. Irmãos, talvez nenhum de nós aqui, hoje, nos dias atuais, sejamos chamados ao martírio vermelho, derramamento de sangue físico, né? Como Estevão fez hoje na leitura de Atos dos Apóstolos. Ou como os nossos irmãos que estão sendo perseguidos no Oriente Médio e na África. Mas todos nós somos chamados diariamente ao martírio, e o mais conhecido como martírio branco, ou seja, o de suportar a zombaria no ambiente de trabalho ou na escola por fazer o simples sinal da cruz diante das pessoas antes de se alimentar ou por passar na frente de uma paróquia, de ser chamado de retrógrado, religioso, bitolado por defender a moral católica, por defender a sua fé verdadeiramente, por perdoar aquele familiar que nos traiu. Muitas vezes somos chamados de bobo, né? Mas estamos simplesmente cumprindo a ordem de Cristo de amar os inimigos, ou de morrer para nosso orgulho todos os dias, irmãos, deixando que o Espírito fale
e não a nossa raiva. O mundo hoje range os dentes contra nós, contra a igreja. A batalha que acontece nos dias atuais é desleal. O espírito do mundo não tolera a verdade. E a tentação é pegarmos e pagarmos o mal com o mal, o grito com o grito. Mas hoje Estevão nos ensina o caminho da vitória católica, a mansidão corajosa. A pedra lançada pelo ódio do mundo deve bater no escudo da nossa fé e cair no chão, sem que nós a joguemos de volta. O evangelho de hoje termina com uma frase que deve ficar no meu e no seu coração, gravada eternamente em nossas almas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que começa bem, mas aquele que termina fiel. Nesta sexta-feira, irmãos, peçamos a intercessão de Santo Estevão, que ele nos dê a coragem de não esconder a nossa fé, que ele nos ajude quando mais precisarmos. Quando nos sentirmos cercados pelos lobos das dificuldades, das doenças ou das perseguições, que possamos levantar os olhos para o céu como ele mesmo fez. Se olharmos para as pedras, que nós conhecemos como problemas, teremos medo. Se olharmos para as pessoas que nos ferem, teremos raiva. Se olharmos para aquelas que falam mal de nós pelas costas, teremos raiva. Mas se como Estevão olharmos para o céu aberto, veremos Jesus de pé, esperando por nós, e teremos a paz que o mundo não pode dar e nem tirar. Que o Espírito do Pai fale em nós hoje. Que o nosso testemunho seja a nossa pregação. E se caso seja necessário, usemos as palavras. Que Deus abençoe você, meu irmão. E que nós possamos caminhar juntos, todos os dias, nesta fé, na fé católica. A fé que perdoa, a fé que ama sem limites. Até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.